filme de Street Fighter chega em outubro de 2026. Um inscrito do canal me enviou um vídeo que monta o elenco ideal de Street Fighter com atores de Hollywood de todos os tempos. Então bora conferir cada um dos atores, comparar os atributos físicos e habilidades de cada um para ver se eles realmente combinam com os personagens. E o vídeo é desse canal, Hollywood Artificial. Se você quiser conferir o vídeo completo lá sem interrupções, então tá aqui o nome para você procurar. Começamos com Brian T, ele que é nascido no Japão, mas se naturalizou americano. Ele tem conhecimento de artes marciais, experiências em filmes de ação. A altura dele é exatamente a mesma altura do Ryu nos jogos, ele tem 1,75. No seu auge físico ele fica ali em torno de 80 kg contra 85 do Ryu. Lembrando que aqui eu não vou considerar a idade, a gente vai imaginar que é o ator em seu auge para interpretar o personagem. Afinal, a ideia aqui é apresentar um elenco real de atores de Hollywood que poderiam interpretar esses personagens. E você concorda que o Brian T seria um bom Ryu? Pra mim até passa, porque na minha cabeça agora não vem ninguém melhor para eu colocar no lugar dele. Se você pensar em alguém melhor, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o ator que seria o ideal, segundo esse vídeo, para interpretar o Ken, colocar o Chris Hemsworth. O ator é australiano, enquanto o Ken é americano. E ele tem experiência com filmes de ação, embora ele não seja um grande praticante de artes marciais, ele é um cara bastante esforçado, a gente vê ali pelo papel que ele fez do Thor, em que ele ganhou bastante massa muscular para isso. O ator tem por volta de 1,90 m contra 1,75 m do Ken dos videogames. Chris Hemsworth, em seu auge físico, ele chegou ali por volta de 97 kg, enquanto Ken tem só 83, mas também é bem mais baixo. Então, na minha opinião, não combina essa escalação, não sei o que você achou, deixa aqui nos comentários que outro ator de Hollywood você escalaria. Cara, na minha cabeça não veio nenhum famoso agora, eu só lembrei do cara que foi escalado para ser o Ken lá naquele filme Street Fighter Punho Assassino, que na minha opinião ficou melhor do que o Chris Hemsworth. E aqui temos Christian Crook como Chun-Li. Ela que é canadense, filha de um pai holandês e uma mãe chinesa. Ela tem conhecimentos de artes marciais, ela já treinou Wushu, que aqui no ocidente a gente chama de Kung Fu, e também Karatê, além de fazer acrobacias. Acredito que um dos papéis que ela ficou mais conhecida foi pela Lana Lang lá de Smallville, e ela já teve a chance de interpretar a Chun-Li no filme A Lenda de Chun-Li, que eu sinceramente não assisti, mas todo mundo que viu falou muito mal desse filme. Então me diz aí, você gostou desse filme? Ela tem 1,60 m contra 1,70 m da Chun-Li dos jogos, e a Kristen Crook pesa em torno de 52 kg. A gente vê que a Chun-Li tem uma massa muscular muito avantajada, e a Kristen Crook, apesar de ter interpretado a Chun-Li, ela não treinou a ponto de ganhar massa muscular e transformar o seu corpo para interpretar a personagem. Então, na minha opinião, eu prefiro a Kalina Liang, que pelo menos se preparou e ganhou massa muscular para fazer a Chun-Li no filme que vai ser lançado esse ano. E você gosta da Kristen Crook como Chun-Li ou você prefere uma outra atriz? Me diz aí qual. Agora sim, temos uma boa escolha, Dolph Lundgren como Guile. Acredito que muitos vão concordar com essa escolha aqui. Ele é um ator sueco e ficou bem conhecido quando interpretou o personagem Ivan Drago no filme Rocky IV. Ele tem experiência em artes marciais, principalmente em Karate Kyokushin. Ele é faixa preta 4º Dan e foi campeão europeu nos anos 80. Reza a lenda que ele foi fonte de inspiração para a criação do personagem Paul de Tekken, mas a Bandai Namco não admite isso. O ator tem 1,96 m de altura, em seu auge físico ele chegava aos 113 kg. Então eu concordo com essa escalação do Dolph Lundgren, seria um excelente Guile. E você concorda ou você acha que outro ator ficaria melhor nesse papel? E aqui escalaram o Bo Leong para fazer o E-Honda. E sinceramente, nessa versão aqui de A nem tá muito parecido com ele. O Bo Leong é chinês e o E-Honda é japonês. E para quem cresceu nos anos 90 deve se lembrar desse ator fazendo diversos filmes de ação. E dentre seus papéis icônicos eu me lembro dele fazendo o Chong Li, que era o vilão do filme O Grande Dragão Branco. O cara chegou a contracenar com Bruce Lee no filme Operação Dragão, tem vasto conhecimento em artes marciais, ele já treinou Kung Fu, já foi aluno do Bruce Lee, foi fisiculturista e halterofilista, mas ele tem só 1,68 m e seu auge físico ele chegava aos 79 kg. Enquanto o E-Honda dos jogos tem 1,85 m e 137 kg. Apesar de toda a qualificação dele, na minha opinião, o Hiroki Goto é um melhor E-Honda do que ele seria. E você acha aí que seria uma boa escolha o Bo Leong ou você prefere algum outro ator que não apareceu aqui nesse vídeo? E me veio à mente alguém que poderia ser um E-Honda melhor do que o Bo Leong. Esse cara é o Sammo Hung. Só que temos um problema, ele tem só 1,70 m e ele chegava aí mais ou menos aos 110 kg. E apesar dele ter esse físico de Kung Fu Panda, o cara era muito habilidoso, fez filmes com Bruce Lee e também com Jack Chan.
Acredito que com uma boa caracterização ficaria melhor do que o Bolion. O Zangief colocaram Thor Bjornsson, que eu acredito sim que seria um excelente Zangief. Ele é islandês e ele é mais conhecido pelo papel de montanha em Game of Thrones. Ele é strongman, já treinou MMA e também já lutou boxe. Ele é recordista mundial de levantamento terra, o cara conseguiu levantar 510 quilos. A altura dele é 2,6 metros contra 2,14 do Zangief. E o ator já pesou entre 155 até 205 quilos. Aqui eu concordo que seria uma boa escolha para o papel, mas o Olivier Richards, que foi escolhido para fazer o filme, na minha opinião, é ainda melhor. Ele ficou mais parecido com o personagem. E você o que acha? Você prefere o Thor Bjornsson ou o Olivier Richards para ser o Zangief? Ou nenhum dos dois? Tem algum outro ator que você acha que seria melhor? Como Dhalsim, escolher o Naveen Andrews. Ele que é britânico, mas tem ascendência indiana, e até que não ficou ruim nessa versão de ar. Assim como Dhalsim, o ator tem 1,75 m e ele chega aí aos 80 quilos. Até onde sei, ele não tem uma grande experiência com artes marciais. Conhecido pelo filme O Paciente Inglês e também a série Lost. E o que você achou dessa escolha? Eu prefiro o Vidyut Janual, que é o ator escalado para fazer o personagem no filme de 2026. Agora temos ele, Fei Long, que não poderia ser outra pessoa, Bruce Lee escalado para fazer o Fei Long. Bruce Lee tinha 1,72 m, Fei Long também parece em algumas fontes com a mesma altura, e o peso deles também é bastante parecido, girava ali em torno de 60 quilos o peso do Bruce Lee, e o peso do Fei Long é mais ou menos isso também. O Bruce Lee ele era americano, ele nasceu nos Estados Unidos, talvez muita gente não saiba disso, enquanto Fei Long é chinês. E o Bruce Lee só tinha ascendência chinesa. E eu não sei você, mas aqui o vídeo acertou, na minha opinião, em 100%, eu concordo, o Fei Long é o Bruce Lee transferido para o mundo de Street Fighter. E o próximo é Wesley Snipes como DJ. O ator tem 1,75 m, algumas fontes dizem que ele tem 1,78 m, e no auge físico ele chegou aos 82 quilos. Ele é americano, enquanto o DJ é jamaicano. Wesley Snipes tem bastante conhecimento de artes marciais, ele é praticante de Karate Shotokan, 5º Dan, e Hapkido, 2º Dan. Um dos papéis mais icônicos dele foi o Blade nos cinemas, e ele tem bastante experiência com filmes de ação. Apesar dele não ter a mesma altura nem o mesmo peso que o personagem DJ, eu acredito sim que seria uma excelente escolha para interpretar o personagem. Mas também a gente poderia pensar em outros nomes, como Michael J. White, e uma menção honrosa que o Billy Blanks, que fazia aqueles filmes B de artes marciais. E você, me diz aí qual seria o seu ator ideal para fazer o DJ. E o próximo personagem é a Cammy, interpretada por Scarlett Johansson. Ela é norte-americana, enquanto a Cammy é britânica. Eles têm por volta de 1,60 m, em seu auge físico ela chegou a pesar 57 quilos, enquanto a Cammy, dependendo do jogo, ela tem 1,65 m e pesa entre 46 e 61 quilos. Scarlett tem experiência em filmes de ação, ela inclusive é conhecida pelo papel de Viúva Negra da Marvel no cinema, e ela treinou uma série de artes marciais, dentre elas jiu-jitsu, boxe, pro wrestling. E aí, você acha que ela seria uma boa escolha para esse papel ou você tem outra atriz em mente? Eu não tenho do que reclamar, para mim ela seria uma escolha perfeita para esse papel. E o próximo é Jason Momoa como T-Hawk. Ele que no filme de Street Fighter 2026 foi escalado para fazer o Blanka. O cara é norte-americano, enquanto o T-Hawk é nativo americano do México. Visualmente até achei que ficou legal, mas o personagem T-Hawk é um gigante de 2,30 metros com 160 quilos. Enquanto o Jason Momoa tem 1,93 m, em seu auge ele pesava em torno de 97 a 100 quilos. E esse é um personagem bem difícil de você conseguir achar um ator que tenha a altura e o peso próximo do personagem e também a ascendência nativa americana do México. Penso que o Jason Momoa fica bem longe do personagem, mas me diz aí você consegue pensar em outro ator que consiga preencher esses requisitos ou chegue próximo dele? Ou você pensa que o Jason Momoa talvez seja uma boa escolha para o T-Hawk? Deixa aqui nos comentários. O próximo é o Tom Hardy como Blanka, e até que essa versão dele de A aqui do Blanka até que ficou legal. Talvez até mais parecido com Blanka do que a versão em CGI do Jason Momoa. Tom Hardy tem experiência em filmes de ação, a altura dele é por volta de 1,75 m e no auge físico ele chegou aos 80 quilos. Então o Tom Hardy fica aí com altura menor e também menos peso do que o personagem Blanka, embora o CGI e efeitos possa compensar esse tipo de problema. Me diz aí, tem algum outro ator que você escalaria para fazer o Blanka? Você prefere Tom Hardy ou o Jason Momoa? O próximo é o Christian Bale como Vega, ele que é britânico, enquanto o personagem Vega é espanhol. A altura do Christian Bale é em torno de 1,83 m e o Vega tem 1,82 m. Em relação ao
peso, o Christian Bale é conhecido como um cara aí que conseguia variar muito o físico dele, chegando a quase 100 quilos para interpretar o Batman e 54 quilos para fazer o Maquinista. Ele tem experiência em filmes de ação, porém na minha visão eu penso que deveria ser alguém com mais cara de latino para interpretar o Vega. Para mim não funciona, e para você acha que seria uma boa opção? Ou você tem algum outro ator em mente? Me diz aí. Só me veio o Antônio Bandeiras, mas não sei se seria uma boa opção. Próximo é Mike Tyson como Balrog. Mike Tyson é americano, Balrog também é. Tyson tem 1,78 m, no seu auge ele girava ali em torno de quase 100 quilos, enquanto o Balrog tem aí 1,95 m e 114 quilos. Uma curiosidade é que o Balrog é uma versão maior do Tyson, ele é totalmente inspirado no boxeador. No Japão, inclusive, o nome do Balrog lá era M. Bison, mas quando o jogo veio aqui para o ocidente eles mudaram o nome para evitar processos. Tyson, além de ser campeão de boxe, ele também já fez filmes e mandou bem nas cenas de ação. Então é isso, o Balrog na verdade é uma versão maior do Tyson. Apesar da diferença de altura e de peso do Tyson para o Balrog, essa também é uma escolha perfeita, na minha opinião, para interpretar o personagem. E aí, você acha que é uma boa escolha ou você tem outra pessoa em mente para interpretar o Balrog? Vamos pro próximo, colocar aqui Dwayne Johnson, o The Rock, para ser o Sagat. O Dwayne Johnson é americano, enquanto o Sagat é tailandês. The Rock tem 1,96 m e no seu auge ele chegou a pesar 125 quilos. Enquanto o Sagat é um gigante de 2,26 m, pesando 138 quilos aproximadamente. É mais um personagem difícil de achar alguém que tenha altura e peso parecido. Porém, eu gostei do The Rock, apesar da diferença de altura e peso. The Rock no auge seria sim uma boa opção para ser o Sagat. Como uma segunda opção, eu colocaria David Bautista em seu auge. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu me lembrei de outro cara também, o Martin Ford. Ele tem 2,3 m e o cara chegou a pesar 159 kg sempre de puro músculo. Então seria uma boa opção também para fazer o Sagat, apesar da nacionalidade não bater, mas é o que tem um físico mais próximo do personagem. Eu não posso deixar de comentar que no filme agora de 2026, até então a gente não tem nenhuma informação se vai ter o Sagat no filme. E o próximo é Sylvester Stallone como Bison. O ator é norte-americano, o Bison especula-se que ele seja tailandês. O Stallone tem por volta de 1,75 m dependendo da fonte. E no auge físico ele chegou aí a quase 90 kg de puro músculo. Mas nos jogos tem 1,82 m. E 112 quilos. Na versão do Street Fighter 2 lá pro Japão, eles divulgavam o peso do Bison como se ele tivesse 80 quilos. Ele tem experiência em filmes de ação, embora não seja um artista marcial, ele já treinou boxe, mas eu acredito que ele tem a presença e a aura de badass que o Bison exige. Bem, é claro que o físico do Stallone é muito mais próximo do personagem do que o Raul Julia, por exemplo, e sem dúvidas muito melhor do que o David Dastmalchier. Então, na minha opinião, é sim uma boa opção, melhor do que foi o Raul Julia e também melhor do que o atual ator escalado para fazer o Bison. Outra opção seria o John Cena. Uma menção honrosa aí de um cara que me lembrava o Bison quando eu vi o filme, foi esse filme aí, Lutar ou Morrer, era o ator Billy Cho, que interpretou o General Fujita. E por fim, a gente tem Mark Dacascos como Akuma. Ele é norte-americano, nascido no Havaí, enquanto o personagem Akuma é japonês. Ele tem bastante experiência com artes marciais, o cara sabe karatê, kung fu, já treinou capoeira, taekwondo, kendo, além de ter feito uma infinidade de filmes, desde Double Dragon, Cavaleiros do Zodíaco, John Wick 3. O ator tem 1,75 m e em seu auge físico ele chegou a pesar 71 quilos. Enquanto o Akuma tem 1,78 m com 87 kg. Mas aqui na IA até que ficou legal, eu achei até que ficou melhor do que o próprio Roman Reigns, que está fazendo o papel do Akuma nessa versão de 2026. Porém, eu fiquei curioso para ver como o Bolo Yeong ficaria como Akuma, já que na época o Bolo Yeong tinha mais essa aura ameaçadora, assim como o Akuma. Já o Mark geralmente não fazia vilões. E você, qual outro ator você acha que ficaria bem de Akuma? E na sua opinião, dentre esses atores aqui escalados para interpretar os personagens, qual deles que combina mais com o personagem? E se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre o elenco escalado para o filme de 2026, vou deixar agora aqui na sugestão de vídeos finais, dá uma olhada lá, vejo você no próximo vídeo, valeu!